Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive aqui a ouvir atentamente aquilo que o Sr. Professor Mário Centeno, na altura Ministro das Finanças, é nessa condição que está aqui, o que esteve aqui a dizer-nos, e algumas coisas que aqui nos disse, sugerem-me aqui um ou dois comentários iniciais. Disse assim, o governo anterior, àquele em que o Sr. Professor Mário Centeno participou, e o governo em que participou, eu diria assim, ambos consideram que a função da TAP é uma função estratégica para o país. Disse isso e disse até de uma maneira diferente daquela... Não disse a TAP é estratégica, disse a função que a TAP tem desempenhado, ou desempenha historicamente, é estratégica para o país. Eu estou de acordo e diria, o governo anterior ao seu estaria certamente de acordo com isso. Nenhum de nós está a ver um país cortado do resto do mundo em ligações aéreas. Isso é qualquer coisa de impensável para um país como o nosso. Bom, com as ligações históricas que tem por aqui fora. E, portanto, tecnicamente, salvar esta função, a função de ligação de Portugal ao resto do mundo em via aérea, competiu certamente ao seu governo, à maneira como tentou fazer, certamente, competiu ao anterior e há de continuar a competir aos que vêm daqui para a frente. A pergunta é, há aqui um puzzle para mim, e gostava de ouvir um bocadinho sobre isto. Há 7 anos atrás, o governo de que fez parte entendeu a única maneira de salvar esta função que a TAP tem desempenhado é desprivatizá-la. É voltar a pô-la na esfera pública, não totalmente, mas parcialmente. Atualmente, aliás, a ideia parece ser oposta. Neste momento, aquilo que parece que está em cima da mesa é, de facto, privatizá-la. Ora, ela já estava privatizada em 2015, quando o Sr. Professor Mário Centeno passou a ser Ministro das Finanças. Já estava feito. Aliás, é até provável que seja por causa disso que não estava nas pastas de transição das finanças. Era um assunto que estava, digamos assim, arrumado do ponto de vista das finanças. Agora, mas estava arrumado de todos os pontos de vista? Não. Como sabe, certamente, pelo menos ficou a saber mais tarde, a privatização feita antes tinha alguns mecanismos que me parecem a mim, que nos parecem a nós, cruciais para garantir que a tal função estratégica que a TAP sempre desempenhou continuasse a ser desempenhada. Que é o tal acordo assinado em junho, um memorando de entendimento, que depois tinha acoplado a esse acordo, para garantir o funcionamento do acordo, tinha acoplado uma comissão paritária com depois um presidente escolhido por todas as partes, que se encarregaria de monitorizar o que ia sendo feito, de maneira a garantir várias coisas, que o hub continuava em Lisboa durante mais de 30 anos, que um conjunto de ligações aéreas estratégicas continuavam a ser desempenhadas e por aqui fora. A minha pergunta primeira é esta. Que conhecimento é que o Sr. Ministro das Finanças de então, Mário Centeno, apesar disso não estar na pasta de transição, que conhecimento tinha deste acordo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga-me, Sr. Deputado, enfim, fez aí algumas afirmações que eu não, enfim, como estamos numa comissão parlamentar de inquérito, eu não vou entrar em detalhes sobre algumas das conclusões que retira ao longo da sua pergunta. Deixe-me ir para a parte mais de questionamento que me fez. O facto da dita comissão paritária não existir, mas ela ser tão importante como o Sr. Deputado aqui releva, talvez justificasse que na pasta de transição me pudesse ter sido sinalizado a crucialidade, a absoluta premência e importância de estabelecer essa comissão paritária. E não foi isso que aconteceu. E, portanto, eu no dia 26 de novembro de 2015 conhecia nada dessa dimensão. Sabia que a TAP, uns dias antes, pelo menos, podia não conseguir pagar salários em novembro, mas mesmo assim não
a urgência não era suficiente para incluir um ponto na pasta de transição ao Ministro das Finanças do Governo que se seguia, porque a TAP não era privada, totalmente privada. Portanto, a TAP tinha capital público, naquela altura, ainda. E, portanto, talvez houvesse aí alguma contingência adicional para se poder fazer menção disso ao Ministro das Finanças do novo Governo. Mas isso já foi há muito tempo. E, portanto, vamos nos concentrar no essencial. E o essencial da minha resposta à sua pergunta é: entre uma comissão paritária e 7 membros do Conselho de Administração, eu não tenho nenhuma dúvida, Sr. Deputado, qual é o modelo societário que garante um maior controle e monitorização da empresa. Porque uma comissão paritária é um órgão externo à empresa. Estes membros são dos corpos sociais da empresa. Eles dirigem comissões de risco, de auditoria, de fiscalização. É uma questão que depois o próprio governo societário vai determinar. O presidente do Conselho de Administração era nomeado pelo Estado e tinha o poder de desempatar no Conselho de Administração se tal fosse necessário, porque os presidentes do Conselho de Administração geralmente têm esse poder. E era o caso da TAP. E, portanto, a minha resposta é: são de facto 2 modelos distintos. Eu também tenho noção de que, mais do que os modelos, as pessoas que os operam e que os executam também são importantes, mas entre os 2 modelos, eu acho claramente que aquele que preconizava a reconfiguração das participações sociais, não era uma desprivatização, era uma reconfiguração das participações sociais. Aliás, os direitos económicos, como sabe, até saíram reforçados para o privado deste redesenho das participações sociais e, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o novo modelo era muito mais eficaz nesta monitorização daquilo que era estratégico para o 21º Governo. Mas, se na questão dos princípios podemos estar de acordo, eu gostava de saber, Sr. Professor Mário Centeno, o que é que na prática mudou? O que é que, na prática, fez com que esse compromisso estratégico operava dessa forma e não da anterior? Em que é que isso mudou, de facto, o destino da TAP? Nós aqui já ouvimos falar várias vezes do modelo que o senhor, enfim, que os privados que chegaram à TAP trouxeram, uma visão estratégica um bocadinho diferente da anterior, até que teve a ver com os diferentes aviões e tal. Aí percebeu-se que houve diferenças. A mudança de que nos está a falar, que diferenças efetivamente é que trouxe? A pergunta, Sr. Deputado João Barbosa de Melo, é muito interessante. Ela é difícil de responder num contexto genérico, porque a vida de um Conselho de Administração é muito rica, muito rica. Aquilo que eu lhe posso transmitir do acompanhamento que fomos fazendo ao longo dos anos em que eu fui Ministro das Finanças da vida interna da TAP, objetivamente, a quantidade de informação que o Estado, enquanto acionista, tinha acesso, não tem paralelo com aquela que uma comissão paritária, e eu conheço muitas empresas da dimensão da TAP que têm comissões de acompanhamento. Olha, o novo banco tinha comissões de acompanhamento. Essas comissões de acompanhamento têm uma participação na vida da empresa que não tem paralelo com aquela que se conseguia desta forma. E, portanto, enfim, não podendo eu aqui, porque me parece que não tem materialidade suficiente, porque a vida de uma empresa é muito variada, o modelo em si tem um grau de participação na vida da empresa que não tem paralelo com o alternativo. Diga-me uma coisa, eu percebi, o que está a dizer, que
que acredita mais no modelo de que está a falar do que no anterior. Mas, verdadeiramente, o anterior nunca teve uma chance para mostrar o que é que valia, pois não? Desde junho até novembro, não houve nenhum esforço dos anteriores governos para o implementar, portanto, sim. Nem dos anteriores, nem do seu governo. Portanto, estamos a tratar de factos. Chegamos ao dia 11 de novembro e, para além do acordo de junho, não havia nomes, não havia ninguém preparado para tomar esse lugar. Talvez no dia 13 de novembro pudesse ter sido nomeada, mas não foi. Essa comissão paritária não foi nomeada. Nem a 13, nem a 14, nem a 15, nem a 25. No dia 26 de novembro, eu de facto tomo posse como Ministro das Finanças. E o processo de privatização da TAP entra numa nova fase, que não é de desprivatização, é de reconfiguração das participações sociais, porque os privados se mantiveram na TAP. E é verdade, havia outra visão, é aí onde estamos, que não teria havido tempo para o fazer, permita-me discordar, porque, na verdade, houve ali bastante tempo para demonstrar a valia daquela comissão paritária e ela nunca existiu. Que eu saiba. Então, mas a TAP, depois da reconfiguração, afinal ficou diferente em quê? Sr. Deputado, ficou diferente porque o Conselho de Administração ficou mais diverso. Havia um acionista, que era o Estado, que não estava representado no Conselho de Administração. E agora passou a estar. Isso reforçou um acionista. E é um acionista de referência, que, aliás, tem importância do ponto de vista da sua vontade no desígnio estratégico da empresa para o país. E, portanto, passámos de 0 membros do Conselho de Administração para 7. Um deles, o Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, a TAP mudou muito. O Sr. Deputado, se já foi membro de Conselhos de Administração, sabe a importância que tem estar sentado num Conselho de Administração. Eu já disse isto aqui várias vezes, em várias comissões, em vários contextos, e insisto nisto. A importância de estar sentado num Conselho de Administração, mesmo quando se é não executivo, é incomensuravelmente maior, isso é muito fácil de entender, face à alternativa de não estar lá. Ok? Mas até podemos sair desse ponto e a importância que na TAP aqueles membros do Conselho de Administração que são nomeados pelo Estado tiveram no acompanhamento que o Estado teve da TAP durante aquele período foi muito significativo. Eu confesso que continuo sem saber muito bem em que é que foi diferente, porque, quer dizer, vai ver, estar sentado, seja lá onde for, pode fazer algumas pessoas felizes, mas não muda os sítios para onde a companhia voa, não muda a maneira de vender os aviões ou de vender os voos, não muda nada. O que é que verdadeiramente mudou na vida do dia-a-dia da TAP? Eu permito-me discordar e convidar o Sr. Deputado a sentar-se num Conselho de Administração onde tem que decidir tudo isso que me está a dizer. Toda a estratégia comercial, toda a estratégia operacional da TAP, todo o dia-a-dia de matérias que passam por um Conselho de Administração e permitir-me dizer-lhe que o ter conhecimento desses temas e desses debates é absolutamente essencial para uma monitorização que se pretendia que o Estado, enquanto acionista, fizesse de dentro e não de fora para dentro. E é essa a realidade que muda. É difícil expressar em palavras porque não tem, Sr. Deputado, é muito grande a diferença. Eu admito que, em princípio, possa ser. Eu não vejo neste caso como é que foi, efetivamente. Mas há uma coisa que eu ainda não percebi também. É que, no meio desta transição de pastas e na não nomeação da tal comissão que ia assegurar que os privados cumpriam o que estava previsto, o facto de ela não se ter feito logo em 2015, ok, disse-me, não tive conhecimento, mas depois teve logo a seguir, certamente.
E, entretanto, foram passando os meses, depois os anos, e só em 2017 é que se dá a tal recomposição do capital. Será que durante estes quase 2 anos o privado esteve à solta na TAP? A palavra à solta torna a minha resposta ou mais fácil ou mais difícil. Depende da atitude que quisermos ter perante a interpretação da expressão à solta. Eu vou adotar uma interpretação conservadora e mais institucional. Durante todo esse período, houve uma negociação que foi feita em muitas fases e houve uma aproximação do Estado à vida da TAP que, não tendo sido logo e de imediato no contexto e na formulação que eu aqui tenho estado a defender, trouxe a TAP para o âmbito e o quadro de debate também governativo e como eu disse, de aproximação de variadíssimas entidades públicas, no caso do Ministério das Finanças, a par pública, de forma acrescida àquilo que era a realidade da TAP. Números, dados financeiros, escrutínio que ia sendo feito, preparação de todos os documentos que que culminaram com a aprovação da operação e a sua materialização na primavera-verão de 2017. Tudo isso, na verdade, foi a antecâmara, se quiser, de todo esse processo. Eu não acho que isso seja a tradução do à solta, mas havia um processo muito, muito próximo de negociação com a TAP. Eu estava um bocadinho preocupado quando no início nos disse que as matérias da TAP estavam delegadas no Secretário de Estado e que o Ministro pouco saberia. Felizmente verifico ao fim desta hora e pouco que levamos aqui que afinal o Ministro sabe mais qualquer coisa do que eu suspeitei de início. E por isso, eu sei que já lhe fizeram esta pergunta, mas eu não posso deixar de a fazer. Foi 3 ou 4 dias depois de deixar de ser Ministro das Finanças, que é o famoso acordo dos 55 milhões que foi obtido com base numa negociação que decorreu certamente durante semanas, se não meses, na altura em que o senhor era Ministro das Finanças. Continua a manter que não faz a mais pequena ideia, é que nós também não fazemos a mais pequena ideia. Já perguntámos a toda a gente e ainda ninguém nos conseguiu explicar porquê 55 milhões. E estou a ver que hoje continuamos a ficar sem a resposta. A resposta é assim? Escolheu, de facto, a pessoa errada para fazer essa pergunta, mas eu entendo-a e responderei na mesma, na verdade, como já aqui respondi. Mas antes, deixe-me só fazer uma breve nota que, se o Sr. Deputado tivesse, porque eu sei que acompanhou a minha experiência enquanto Ministro das Finanças, saberá que nada se fez, nem se passou no Ministério das Finanças enquanto eu fui Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, tinha 2 empregos, um aqui e outro na Europa toda, e mesmo neste tempo em que 2 anos e meio em que eu fui Presidente do Eurogrupo, posso-lhe garantir, mesmo, Sr. Deputado, nunca nenhuma decisão estratégica foi tomada no Ministério das Finanças ou no Governo de Portugal com incidência nas finanças sem que o Ministro das Finanças tivesse sentado na mesa e soubesse explicar a toda a gente as suas medidas. Eu não estive no Conselho de Administração da TAP, por isso não lhe consegui dar nenhum exemplo, mas posso lhe garantir que quem lá esteve sabe avaliar a diferença entre estar e não estar. A resposta à sua pergunta é nem eu, nem os meus secretários de Estado, os tais em que eu deleguei competências, primeiro o Dr. Ricardo Félix e depois o professor Álvaro Novo, que foram os meus 2 secretários de Estado do Tesouro, neste caso, mais recentemente, o professor Álvaro Novo, nem eu nem os meus secretários de Estado participaram em reuniões conducentes à aquisição de participações sociais de privados na TAP. Posso-lhe garantir isto. Quanto tempo se levou a negociar? Como é que se negociou? Pois isso já não sou eu a responder.
Em 2020, caiu-nos a todos em cima a pandemia. E também caiu em cima da TAP e de todas as companhias aéreas do mundo. E a TAP acabou em junho, ainda no tempo em que estava a deixar de ser Ministro das Finanças e estava a tomar posse o novo, em junho de 2020, exatamente ali meio, o tal apoio de emergência de 1.200 milhões de euros. Curiosamente, a gente quando vai ver o que se passou nos 2 meses anteriores, o primeiro número que os privados que estão na TAP dizem vamos precisar de uma ajuda, dizem de 350 milhões, em março. Depois o senhor Ministro das Finanças de então, o professor Mário Centeno, pouco tempo depois, em maio, diz, ok, isto deve ir para os 500 milhões. E de repente, um mês depois, estamos em 1.200 milhões. Explique-nos lá esta evolução quase exponencial do valor da ajuda necessária para salvar a TAP da pandemia. Eu não vou... Quem tinha os números era sempre a TAP. Todos os números que eu possa ter dito nesse período eram números que vinham da TAP. Quem tem os números das reservas, havia informações de que as reservas estavam a ser canceladas a uma taxa de 60% por dia. Enfim, houve momentos críticos, verdadeiramente disparados, na pandemia. E, portanto, os números têm esse contexto. E, na verdade, também como eu há pouco referi ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, no início as estimativas foram, de facto, bastante diferentes daquilo que foram os números finais. O número de 1.200 milhões de euros, e é talvez a resposta que eu lhe vou dar, porque os números depois foram sempre evoluindo, às vezes as coisas resultaram melhor, outras piores. A TAP recuperou muito mais rápido do que aquilo que era esperado, como aliás a generalidade das companhias aéreas, e isso é bom, e ainda bem que assim foi. Quando negociamos apoios que envolvem autoridades da concorrência, em particular as europeias, nós devemos apresentar números e devemos defender números que nos garantam que não temos que lá voltar. O pior que pode acontecer numa negociação de apoios de emergência a nível comunitário é o descrédito dos números por falhanço em cumprir metas estabelecidas. Acredite, Sr. Deputado, Portugal tem uma história longuíssima de revisões de objetivos orçamentais. História essa, felizmente, interrompida, sabe a partir de que ano, Sr. Deputado? 2016. Foi o primeiro ano em que o saldo orçamental em Portugal foi cumprido. E nós não podemos estar a apresentar uma sucessão de números e de autorizações, porque as autoridades da concorrência, sejam elas europeias, sejam elas portuguesas, não vão compreender essas atualizações de números. E, portanto, aquilo que fizemos foi um número que estivesse sustentado, obviamente, naquilo que eram os dados de base, até porque quem prestava esta informação à Comissão Europeia era a TAP. A TAP estava sentada na mesa das negociações. Nós tínhamos, politicamente, dar o aval àqueles números, até porque eles tinham que ser introduzidos, inseridos e aprovados no orçamento suplementar, mas havia esta ideia de que nós tínhamos que apresentar números que fossem confortáveis para não termos que ser surpreendidos. E foi esse o objetivo dos 1.200 milhões de euros, ser um envelope que, realisticamente, sem excessos, mas também sem pecar por defeito, a TAP se conseguisse acomodar nas suas necessidades financeiras, que, naquele momento, não paravam de crescer. Por motivos variadíssimos, porque a atividade da empresa teimava, como aliás as suas congêneres europeias, em não arrancar, porque os contratos de combustível tinham uma formulação que, quando a empresa parasse, desencadeava um conjunto de penalizações que a empresa tinha que respeitar. Portanto, não é fácil chegar a estes números. Portanto, eu acho que, aliás, a surpresa que o Sr. Deputado coloca na sua pergunta dos números irem crescendo
é exatamente aquilo que naquele momento nós tínhamos que fazer parar. E é por isso que os 1.200 milhões de euros são colocados no pedido de autorização. É verdade, mas a gente espera que o Ministro das Finanças também seja uma espécie de último reduto do contribuinte, digamos, da proteção do contribuinte. E quando estes números vão crescendo desta maneira, de qualquer maneira, assim, estes 1.200 e qualquer coisa milhões de euros que entraram neste pacote foram emprestados à TAP, certo? Confirma que assim é. E segunda pergunta correlacionada com esta, emprestado quer dizer que é para ser devolvido. Tem alguma ideia do que é que aconteceu este dinheiro? O comunicado da Comissão Europeia, a esse respeito, é absolutamente claríssimo. Não levanta nenhuma dúvida. É a grande vantagem de concluir negociações com as autoridades da concorrência. E, como sabe, eu concluí muitas. E também lhe posso dizer que, das que concluí, todas tiveram sucesso. Caixa Geral de Depósitos, o programa de reestruturação do novo banco, eram procedimentos dificílimos. E esta ajuda, que foi na realidade aprovada em muito pouco tempo, porque todos aqueles processos eram muito expeditos naquela fase, ao contrário de todos os outros que levavam meses e meses de negociação, este não tinha sequer esses meses para decorrer. E estamos a falar, de facto, de um empréstimo ao abrigo de um artigo muito específico do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, segundo o comunicado da Comissão Europeia, esse empréstimo, sendo um empréstimo, a expectativa base era que fosse devolvido, mas não sendo devolvido, ele desencadearia um processo de reestruturação, em que havia a possibilidade, como vai acontecer, de parte deste empréstimo ser utilizado, inclusive, como capitalização da empresa. Eu tenho a certeza que o Sr. Deputado compreende todas as contingências de concorrência que uma aprovação desta natureza encerra. E, portanto, tudo estava previsto. Tudo o que aconteceu estava previsto no dia 10 de junho. Não houve nenhuma surpresa. Nenhuma, Sr. Deputado. Era possível, se fosse esse o caminho da pandemia, que a TAP pudesse devolver algum daquele empréstimo. Não era a expectativa. Não era a expectativa. Aliás, a expectativa em relação aos 1.200 milhões de euros, no dia em que eu saio do Governo, era que fossem usados 900 milhões. Ainda que na empresa já se falasse de 1.400 milhões. Porque os números, na verdade, estavam sempre com esta dinâmica. Mas a expectativa que tínhamos era 900 milhões. Mas aquele não era um beco sem saída para a empresa, como aliás se provou. Porque, aprovado o empréstimo e aceite o empréstimo pela empresa, porque todos os empréstimos têm que ser aceitos pelo mutuário, a empresa iria fazer uso dele ao abrigo do tal regulamento europeu que prevê precisamente ajudas de emergência e reestruturação. Este não era um empréstimo qualquer, era um empréstimo que tinha uma sequência no caso dele não ser devolvido. E a empresa sabia disso. E o Estado português, obviamente, também. Se a empresa sabia disso, não era um incentivo a que a empresa não se empenhasse o suficiente para o pagar? Quando uma empresa, na situação financeira em que a TAP se encontrava, mesmo antes da pandemia, nós sabemos as dificuldades que essas empresas têm nesses momentos difíceis das suas vidas, mas a resposta curta à sua pergunta é sim. É evidente que sim. O Sr. Ministro Mário Centeno, agora já não Ministro, mas como está aqui nessa condição, deixe-me tratá-lo dessa maneira, andando uns anos para trás,
um dia, se calhar, vai ser... Alguns dizem que vai ser conhecido como o Ministro das Contas Certas. Tenho a certeza que se revê nessa maneira que alguns têm de o conhecer. Outros talvez digam que é o Ministro das Cativações, porque também foi aquela pessoa que levou mais longe do que alguma vez se tinha levado as cativações em Portugal. Queria só fazer-lhe aqui uma pergunta sobre um dossiê que já aqui veio várias vezes a esta Comissão, que é o dossiê do Brasil e da operação do Brasil da TAP. De vez em quando a TAP ia tendo de meter dinheiro no Brasil, numa operação que lá tinha. E essas operações certamente passavam pelo Ministério das Finanças. A pergunta é, nunca lhe deu vontade de cativar algum desse dinheirinho que ia para o Brasil? A minha presença aqui hoje não se trata das minhas vontades. A TAP não fazia parte do perímetro das administrações públicas, continuou a não fazer parte do perímetro das administrações públicas durante o meu governo e nesse sentido, felizmente para a TAP, Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Vereador responder. Felizmente, a intervenção do Ministério das Finanças não passava por essas matérias enfim, a TAP tinha um quadro regulamentar de atuação em que nós não tínhamos no Ministério das Finanças de nos pronunciar sobre o negócio no Brasil. E o meu tempo está a chegar ao fim. Queria só deixar-lhe uma pergunta muito simples. Arrepende-se de alguma coisa que fez naqueles primeiros tempos em relação à TAP? Acha que fez tudo o que devia ter feito? Ou se voltasse atrás hoje, fazia coisas diferentes? E, no caso de assim ser, o que é que fazia diferente hoje se tivesse chegado hoje a Ministro das Finanças e apanhasse a TAP como ela estava em 2015? Construir aqui cenários em plena Comissão Parlamentar de Inquérito não é propriamente o métier de alguém que, na minha posição e com os cargos que desempenhei, não vou especular. Obviamente, entenda, não tenho informação suficiente sobre a TAP hoje que me permita especular. Quando olho para trás, as decisões que tomei no quadro em que as tomei e com os objetivos que aqui já estabeleci, eles foram todos cumpridos. Todos cumpridos. Durante o tempo em que eu fui Ministro das Finanças, não houve um único daqueles objetivos que não tivesse sido cumprido. Chegamos, aliás, a fevereiro de 2020, uns dias antes da pandemia, e o financiamento da TAP é revisto, o plano de financiamento da TAP é revisto, com uma redução muito significativa da exposição do Estado às tais cartas de conforto que se tornaram garantias quando é feita a recomposição acionista da TAP, e essas garantias que o Estado, a par pública, emitiu de um conjunto de financiamentos bancários da TAP, reduziram-se de 400 e, eu vou-lhe dizer o número certo, que é para não me enganar, porque números são coisas sérias, e eu não sei de cor. 465,9 milhões de euros em junho de 2017, reduziu-se esta exposição ao risco da TAP via par pública do Estado português para 141,9 milhões de euros em fevereiro de 2020. Esta redução da exposição do Estado à empresa TAP foi muito significativa, muito significativa. Era este o caminho que estávamos a seguir, dias antes da pandemia aparecer. E não há nada que deixe mais satisfeito o Ministro das Finanças que não seja reduzir, neste caso através de garantias, a exposição do Estado ao risco de uma empresa, qualquer que ela seja. E eu há pouco referia a questão da TAP não estar no âmbito não estar no perímetro das administrações públicas, porque assim a TAP de facto tinha mais liberdade de ação, era por isso que era melhor para a TAP,
não porque eu pudesse prejudicar a TAP de alguma maneira, mas a verdade é que, do ponto de vista financeiro, a exposição do Estado à TAP reduziu-se drasticamente nos anos em que eu fui Ministro das Finanças. E isso é algo que eu acho muito relevante neste processo. É isto. Obrigado.